Mantendo esse assunto bastante forte, mas muito importante, eu vou trazer aqui o nosso quinto painel, que fala sobre o totalitarismo em marcha, a nova face da censura no século XXI. Para isso, convidamos o professor que criou a Fundação Tarso Dutra de Estudos Políticos e Administração Pública, órgão do Partido Progressista, é membro da Academia Rio Grandense de Letras na política, foi candidato a deputado estadual no Rio Grande do Sul em 1994 e a vice-prefeito de Porto Alegre em 1996. A partir dos anos 80, dedicou-se também à atividade literária e à crônica política, escrevendo semanalmente para centenas de jornais, revistas, sites e blogs em todo o país. Senhoras e senhores, Percival Pugina. Agora, chamo ao palco o jornalista há 36 anos que criou e lançou a Rádio Mais Brasil. É especialista em marketing, escritor e empresário. Foi âncora do programa Boa Tarde Brasil, da Rádio Guaíba, e é autor dos livros Marketing para Micro e Pequenas Empresas, Guia Básico de Sobrevivência e Trends Brasil, Oportunidades de Negócios para Micro e Pequenas Empresas. Júlio Ribeiro, pessoal. Agora gostaria de chamar ao palco nossa diretora de projetos, que vai mediar esse brilhante painel, Tamires. Bom, quero agradecer, primeiramente, a presença de todos vocês aqui para acompanhar esse nosso painel muito importante. Agora nós vamos, de fato, falar sobre censura e liberdade de expressão, né? Com quem atua com isso na prática do cotidiano. Então, agradecer também a presença aqui dos nossos convidados. Percival Pugina, uma figura intelectual importante para o Instituto, já foi, inclusive, premiado aqui em uma de nossas conferências. Júlio Ribeiro, jornalista e fundador da Rádio Mais Brasil. Ambos figuras muito importantes para o jornalismo e para a expressão intelectual aqui no Rio Grande do Sul. Gostaria de começar perguntando para vocês qual a análise de vocês em relação à evolução da tecnologia no contexto das redes sociais, trazendo principalmente aqui para o nosso contexto brasileiro, tá? Então, os senhores, no dia a dia, no cotidiano do trabalho de vocês, como vocês percebem a censura? O que vocês percebem que, aqui, talvez, se eu falar isso, eu talvez seja censurado? Como que vocês começaram a perceber isso durante a trajetória intelectual de vocês? Quer falar ali, no púlpito? Sim? Eu jamais perderia a oportunidade de estar aqui hoje. Esse é o tipo do convite que dá sinal de que vai me convidar e eu telefono para saber, estou convidado? Porque na idade que estou, a possibilidade de falar com jovens é muito pequena. Eu falo muito com gente idosa, por questão de ciclo de convivência. E, curiosamente, quando vou ao Parcão, eu encontro mais gente idosa do que jovens. E eu vi muitas pessoas aplaudirem quando se falou na necessidade de estar presente, de ir para a rua. E eu me lembrei do Parcão, onde eu fui sempre. Eu ficaria muito feliz de encontrar na próxima oportunidade os jovens que estão aqui, junto com os demais, participando desses momentos tão importantes. Porque até hoje, na minha avaliação, tudo foi muito fraco. Se contarmos os 6 milhões de pessoas que se diz terem comparecido aos eventos mais numerosos em um único dia em várias cidades do Brasil, nós tivemos 6 milhões de pessoas. E o Brasil tem 150 milhões de eleitores, 6 milhões são 4%. Portanto, para cada 4 pessoas que foram, 100 ficaram em casa.
Fica difícil assim. Mas o tema não é esse. Eu, como cidadão, sei que no meu tempo de vida eu não verei as coisas melhorarem tanto quanto gostaria e tanto quanto me empenhei ao longo da minha existência para dar um jeito melhor ao meu país. Eu me empenhei nisso, mesmo. Para terem uma ideia, eu escrevo desde 1985, sem parar. Eu estava olhando ontem, enquanto preparava essa palestra, eu escrevi entre 2013 e o dia de ontem, 122 artigos sobre o STF. Porque eu vejo o problema que este Supremo Tribunal Federal representa o país desde muito antes dele ficar como está. Desde muito antes de a nação acordar para o monstrengo que estava se criando. Mas o tema aqui, repito para vocês, o tema é a censura. Eu pretendia fazer uma palestra mais longa, mais ampla, e tem um momento de 10 minutos, por enquanto, né, para fazer uma breve exposição sobre a censura. E eu vou dizer que eu divido esta censura, que eu observo minuciosamente ao longo destes anos, desde muito antes de se falar nisso, porque todos vocês, jovens e idosos, estivemos sujeitos a uma censura terrível, que é a censura do conhecimento que nos é negado. Na fonte. Censurados na fonte. Com os autores que deveríamos ter lido, sepultados junto com suas obras no ambiente acadêmico, para que aquela informação, para que aquela vida, para que aquela obra, para que aquele conhecimento, para que aquela mente não entrasse em contato com a nossa. Quantos anos disso? Quantos anos disso? E parece que as pessoas ainda não compreenderam a gravidade. Porque vai olhar as pesquisas aí, a massa de brasileiros que apoia isso que está aí, essa coisa que está aí, ainda é grande. Ele recebe vaias e recebe aplausos. Ele tem apoio de uma parcela de muitos milhões de brasileiros. E aí eu me pergunto, quantas horas diante da TV Globo são necessárias para transformar o sujeito num imbecil? Quantas horas? Porque é isso que acontece. Eu não tenho nenhum constrangimento em dizer que o Brasil tem imbecis demais. Basta fazer uma pergunta qualquer para um transeunte na rua, e emissoras de televisão por vezes fazem isso. É de cortar o coração. Porque são vítimas. São vítimas de uma censura que começa dentro da sala de aula para não transformar aquela mente numa mente pensante, mas sim numa mente que absorve o conhecimento e a informação que lhe é prestada, deixando-a inerte perante a existência e as suas potencialidades, e isso é de uma crueldade imensa. E é o mesmo grupo político. Ninguém abre a boca contra isso. Ninguém abre a boca contra o que acontece na educação brasileira, esta forma de censura, que eu digo que é a censura 1.0. Porque depois veio a 2.0, que começou logo após a eleição presidencial de 2018. Ali estava tudo organizado para que a disputa presidencial se desse entre Alckmin e Lula e Haddad. Essa era a proposta, de repetir todas as jogadas anteriores desses dois partidos com o eleitorado brasileiro. E nesse espaço se mete a candidatura de Bolsonaro, que parecia natimorta, impossível, sem dinheiro, sem partido, sem tempo de televisão. Ele mesmo, por si, um candidato com limitações. Como é que vai ser
presidente da República? Pois ganhou a eleição. E ganhou como? Por causa das redes sociais. E desde então, estigmatizá-las e acabar com elas é a missão desses senhores. Não pensa noutra coisa. Ele abre a boca exatamente para falar das milícias digitais, das fake news, do drama que significa a existência de um sistema como esse, sem o controle do Estado. O senhor da verdade, o grande brother. E ele contaminou e contagiou todos os seus companheiros daquela confraria que é o Supremo Tribunal Federal. Confraria, gente de mão dada, almoçam juntos, jantam juntos, apoiam-se mutuamente. Antes discutiam, eu acompanhei as discussões na década de 90, a primeira década deste século, eles debatiam entre eles, agora não, todo mundo junto. Fecharam-se em torno de um projeto de poder e dele participam ativamente. E eu tenho me perguntado, até quando vai isso? Mas tenho uma convicção. Outro dia eu disse no programa, o Júlio Ribeiro, tem aquele excelente programa na Rádio Mais Brasil. Tudo que é podre cai no chão. Seja uma construção humana, abandonada, se degrada e vai para o chão. Seja uma fruta na árvore, seja a árvore ela mesma, vai para o chão. Então, isso que está aí, vai para o chão. E o nosso papel é sacudir o galho. Eu sacudo o galho. E se todo mundo sacudir o galho, muita fruta podre vai cair. E a partir do momento em que a luta se deu contra as redes sociais, esse espaço de liberdade com o qual nós nos envolvemos intensamente, foi perdendo sua expressão, perdendo seu significado, os compartilhamentos reduzidos. Na última eleição presidencial, o Supremo Tribunal Federal adotou um mecanismo de catar palavras, nomes, temas, nos blogs, nas redes sociais, na mensageria. Mas o que é isso? Que controle é esse sobre a intimidade, sobre a vida privada, sobre o pensamento alheio? E nós estamos convivendo com isso. A importância política e eleitoral das redes sociais está muito diminuída, sinto muito dizer. Não se pode contar com elas como se contou antes. Não porque fosse usado, ora, bolas, pretender convencer a sociedade que aquilo tudo era trabalho de robô, quando a sociedade empolgada se jogou na comunicação, respirando ar puro de poder expressar a sua opinião. Nós vivemos isso, nós sentimos isso, e vemos esse senhor dizer trabalho de robô, perturbando a eleição, disseminando fake news, trabalho de milícias digitais. Temos que dar liberdade à decisão do eleitor. Mas que liberdade que temos? Ouvindo a Globo, ouvindo a CNN. Quem fala aqui é um brasileiro indignado. E depois vem censura 3.0, porque o mandato dele termina em junho. Junho. Pleno início da campanha eleitoral deste ano. E ele sai do TSE. E o que ele faz? Cria o CIED, Centro Integrado de Enfrentamento às fake news e defesa da democracia. Ah, beleza. Quem olha aquilo do jeito oficial até acredita que estão aí dispostos a fazer esse trabalho. Mas não, aquilo é simplesmente a sua perpetuação dentro do TSE, mesmo sem ser membro do tribunal. Para continuar fazendo agora, com o apoio da Polícia Federal, lá dentro desse comitê, e da AGU, 2 órgãos de Estado que vão lá trabalhar para um trabalho e uma tarefa que todos nós sabemos o quanto ela é de natureza política.
O Brasil tem que ser acordado. Nós temos que sacudir os galhos. As frutas podres têm que cair. Mas resumidamente, estou dando abertura aqui do muito que teria para dizer. Obrigado. Gostaria também de ouvir do Júlio a opinião dele a respeito desse tema, do avanço da tecnologia, como você vem percebendo a censura cotidiana. Boa tarde. Primeiro eu quero manifestar o meu espanto que num dia de final de Campeonato Gaúcho tenha tanta gente aqui, né? Eu sou colorado, então eu não tenho mais o que fazer, né? Se o Inter tivesse passado, eu ia alegar demência. Eu estaria no Beira-Rio. Mas, enfim, quando me convidaram, eu soube que o Super-Homem ia me anteceder, disse, porra, agora acabou, né? Todo mundo vai achar o tio Júlio muito feio. Mas aí eu me confortei quando soube que eu estaria ao lado do nosso Sean Connery. Aí, né? Super-Homem. O Sean Connery. Uma coisa que faltou no meu currículo é que eu fui o fundador do Clube de Opinião do Rio Grande do Sul, em 2022. Fazem 22 anos eu criei o Clube de Editor e Jornalista de Opinião do Rio Grande do Sul, e presidi por 18 anos o clube. Por que o clube foi criado? Nós tivemos entre 98 e 2022 uma amostra grátis, nada grátis, né? Cara pra cacete, do jeito petista de fazer as coisas. A democracia à la petista. O Olívio Dutra foi o primeiro governador que nós tivemos o desprazer de ter, e isso explica muito do atraso do Rio Grande do Sul. Quando a gente olha para Santa Catarina, a gente morre de inveja, lá eles nunca tiveram nenhum governo petista. Pois o Olívio Dutra patrocinou, sozinho no governo dele, 46 processos contra jornalistas. Soma de todos os outros governadores do período republicano, desde que a República foi instaurada no Rio Grande do Sul, no Brasil, e os governadores que tivemos, não dava nem a metade disso. E eu, um simples jornalista, eu fui fundador da revista Press, durante 25 anos, por 22 anos promoveu o Prêmio Press aqui no Rio Grande do Sul. Eu disse, alguma coisa precisa ser feita, nós temos que enfrentar isso, e eu juntei, à época, 30 e poucos jornalistas e criamos o Clube de Opinião. Então não é de hoje, só que mudou a escala. Foi citado aí o meu primeiro livro, Guia Básico de Sobrevivência para Micro e Pequenas Empresas. Eu lancei lá em 98. Naquela época ainda existia, 98, exatamente no ano que o Olívio começou o seu governo aqui. Havia um estudo do MIT que nós passávamos uma informação boa para 5 pessoas. E uma informação ruim para 21 pessoas. Hoje nós passamos para milhões de pessoas. Né? Quando eu abro o microfone lá na Rádio Mais Brasil para apresentar o programa Mais Brasil da tarde, eu sei que eu estou falando diretamente naquele momento com 11 mil pessoas, que vão se multiplicar e nós vamos chegar, sei lá, 50 mil pessoas. Quantas... o Super-Homem estava dizendo que tem 600 mil seguidores. O Elon Musk tem 179 milhões de seguidores e hoje ele deu uma chapuletada no Alexandre de Moraes. Por que tanta censura, Alexandre? Então, o que mudou? Mudou foi a escala. Antes o governador processava, fazia assédio judicial e o jornalista, na maior parte das vezes, recuava, ou então ele ia lá, além dos processos judiciais, ele usava a verba de propaganda, ia lá no veículo e dizia assim, olha, vocês estão recebendo verba de publicidade do governo do Estado, do Banrisul, da Caixa Estadual, cacete, e o Rogério Medeiros está falando mal de mim, o Barro Noivo está falando mal de mim, né? E ia lá e perseguia, e os veículos entregavam a cabeça numa bandeja de prata. Nesse aspecto não mudou muito. Agora, eu tive durante 3 anos na Rádio Guaíba, apresentando Boa Tarde Brasil, e era Paulo Ferro, e um dia, quando foi eleito o Lula, eu já sabia, vai vir o modo petista de
a visão petista de democracia, é a democracia do pensamento único. E aí, o que aconteceu? O Paulo Pimenta, Paul Piper, negociou com o Grupo Record um quantum de 237 milhões de reais para o Grupo Record Nacional e pediu 10 coisas lá. Pediu espaço para o Lula nacionalmente, pediu espaço para ele, porque ele quer ser candidato a governador, Deus os livre, aqui, e pediu 3% de comissão para o PT, eles pedem comissão, senhores. E pediu a cabeça de um tal Guilherme e um tal de Júlio, que lá em São Paulo não sabia quem era. O Grupo Record tem 200 rádios. E chegou. E lá em agosto eu fui demitido. Aliás, antes disso eles não chamaram a mim e o Guilherme em reuniões, várias reuniões, a direção da Rádio Guaíba e do Grupo Record, para dizer que tinha mudado a orientação editorial do grupo. E eu disse, olha, vocês têm todo o direito de mudar, vocês são uma empresa privada, vocês querem se abraçar no diabo, o problema é de vocês. Com relação a mim, vocês só têm duas alternativas. Eu continuo me dando liberdade para fazer o que eu venho fazendo, ou me entregue a minha cabeça nessa tal bandeja de prata, pode ser até de inox, né? Para o Paulo Pimenta. E eles optaram por isso. Me demitiram em agosto, e dia 9 de agosto, acho, dia 2 de outubro, eu inaugurei a Rádio Mais Brasil. Eles me derrubaram para cima. E aí, o Guilherme Bauer, eles logo em seguida demitiram do Correio do Povo e criaram uma situação tal que ele teve que pedir demissão, e dia 18 de dezembro, nossa Rádio Mais Brasil contratou o Batatão. Né? Então, de certa forma, mudou e não mudou. O mesmo jeito de comprar mentes e corações. E uma coisa, a Rádio Mais Brasil não aceita verba pública. Nós não aceitamos propaganda de Caixa Estadual, de Caixa Federal, Banrisul. Nós damos todos de uma banana para o Paulo Pimenta. Não aceitamos. Agora, o governador do estado aqui, o Eduardo Leite, comprou e pagou a defesa de maior parte da imprensa do Rio Grande do Sul para aumentar impostos. É assim que eles fazem. Na Rádio Mais Brasil, não. Nós somos mantidos por verbas privadas. E nós até criamos nosso logo, nosso slogan é não negocie a sua liberdade. Tem 10 adesivos para carro, quem quiser depois me procura. Está circulando em toda a cidade, nós fizemos, sei lá, a primeira de 1000 foi, a segunda de 1000 já está quase no final. Não negocie a sua liberdade. Então, por que eles querem, por que essa censura 3.0 que o Pugina falou? Porque agora não basta só ir lá no veículo tradicional e pedir a cabeça do Júlio Ribeiro e do Guilherme Bauer. Porque o Júlio Ribeiro e o Guilherme Bauer montam uma rádio e no outro dia estão falando para dezenas de milhares. Nós tivemos agora a transmissão da manifestação lá do dia 25 de fevereiro, tivemos 250 mil pessoas assistindo. Então, é isso que eles não conseguem controlar. Eles não conseguem controlar as tuas redes sociais. Quando tu falas, tu posta alguma coisa no Twitter, eles não conseguem te controlar. Tanto não consegue que agora, essa semana, eles tentam, né? Teve aqui ontem o Michael Schellenberg, né? O jornalista americano, denunciando os Twitter Files, que o Alexandre de Moraes quis calar o Twitter. A minha conta do Twitter, eu não tinha muita coisa, eu tinha 13 mil seguidores, foi derrubada assim, de uma hora para outra, e não teve apelação. Depois que eu publiquei um vídeo de 1 minuto dizendo que tinha voltado o antissemitismo. Depois das falas absurdas do Lula, o antissemitismo estava oficialmente de volta. O que nunca, na verdade, saiu de moda. Eu fui derrubado, nunca mais tive as minhas redes sociais, a minha conta no Twitter recuperada. Então eles tentam porque nós temos voz. Não tem mais essa hegemonia da Rede Globo, que nem disse o Pugina. Quantas horas precisa ficar sentado no sofá para se tornar um imbecil? Sexta-feira, a gente riu pra caramba lá no programa, quando eu botei um vídeo do William Bonner explicando por que o Jornal Nacional perdeu a audiência, mas que isso é bom para você, que eles continuam tendo relevância.
que assiste Rede Globo? Cada vez menos pessoas assistem. A Rede Globo já morreu. Ela já morreu. Antigamente se dizia assim que todo veículo de comunicação morre 10 anos antes de encerrar as suas atividades. A Rede Globo já morreu. Agora, o que nós só precisamos saber é quando vai ser o enterro. E ela morreu não apenas porque o Bolsonaro deixou de dar 1 bilhão por ano para elas. Agora o Lula não vai dar 1 bilhão, o Lula vai fechar o ano, fechou o ano de 2023 em 200 milhões. É 1/5 do que dava lá até o governo Dilma. Mas eles morreram porque nós não os assistimos mais. O Jornal Nacional teve época que tinha 90% das televisões ligadas no Brasil de audiência. Hoje talvez não chega a 25%. Perderam relevância. Um influenciador no Twitter tem mais importância, tem mais relevância, tem mais repercussão do que a Rede Globo. E é isso que eles odeiam em nós, é isso que eles... Como é que pode estar fora do controle? Vamos criar a tal da Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia, com o olho do 1984. Porque eles perderam. Mas eu vou dar uma outra notícia boa para vocês. Eu escrevi essa semana um artigo, o dia da virada, a data da virada. O Percival Pugino, estou só suitando, porque quem é esperto suíta o mestre, né? Essa tiraneta do STF está podre e já tem data para cair. É 1º de fevereiro de 2027. Acompanhe o raciocínio do tio Júlio, é fácil. Até um gremista consegue entender. A minha rádio é toda azul, né? Tudo é azul lá na Rádio Mais Brasil. Eu sou colorado. O estúdio é azul, tudo é azul. Aí eu digo assim, olha, os gremistas, eu vou dar uma informação para vocês. Talvez vocês não saibam, mas o azul existia antes de 1903. Eu não ia botar vermelho, né? Mas, enfim, nós tivemos na votação para a presidência do Senado 32 votos por Rogério Marinho. Nós tivemos na votação para a aprovação do nome do Flávio Dino para o STF, 31 deputados, senadores que votaram contra. Então, nós temos 32 senadores nossos. Nós temos 32 senadores. Desses 32, apenas 9 vão precisar renovar os seus mandatos. Ou seja, a Tereza Cristina, o Magno Malta, o Rogério Marinho, esses aí, eles têm ainda mais 4 anos depois de 2026, o mandato deles encerra em 2030. Então, restarão, saem esses 9 que vão disputar ou não a reeleição, sobra no Congresso 23 senadores, dos 32 vezes 9, até um petista consegue fazer a conta, sobra 23. Essa eleição de 2026 será para a renovação de 2/3, 54 vagas no Senado. Eu digo para vocês com tranquilidade que a direita tem condições de fazer a metade, pelo menos. 27 senadores, e eu vou explicar alguns casos para vocês. 27. Se nós fizermos 27 com 23 que sobram, teremos 50 senadores. Eu não vou dizer o que eu costumo dizer no privado, mas nós botamos o Alexandre de Moraes no seu lugar. Nós resolvemos o problema do Brasil. Porque nós não vamos eleger apenas os senadores, nós vamos eleger uma bancada federal mais vigorosa. Se nós elegemos 270 achando que eram nossos, e apenas restaram 100, 110, nós vamos eleger 200 nossos, de verdade. E eu vou dar um exemplo aqui no Rio Grande do Sul. Marcel Van Hatten se lançou candidato a senador e está eleito. Alguém tem dúvida que o Marcel Van Hatten está eleito senador? Aí resta a outra vaga, que é a vaga são 2 vagas, do Reis, que eu não sei se vai concorrer, não sei se tem saúde, não sei se tem ânimo para concorrer. Digamos que a vaga do Reis é a vaga que o Marcel vai ocupar. E a vaga do Paim? Bom, nós temos um Ricardo Gomes, nós temos um Sanderson, nós temos um Zucco, nós temos nomes que... Pode dizer mais nomes aí, né? Tem nomes para a gente... E se nós fecharmos, a direita fechar em torno de um liberal e um conservador, nós temos condições de nos livrarmos, depois de 24 anos, nos livrarmos do Paulo Paim.
São Paulo. São Paulo, a Mara Gabrilli tem chance zero de se eleger. O Giordano, que é o suplente do Major Olímpio, que morreu na pandemia, não tem chance zero. É as mesmas chances do Inter ser campeão da Libertadores esse ano. Zero. Quem tem chance lá? O Ricardo Salles está vindo para o Novo. Será candidato ao Senado. O Ricardo Salles disse no meu programa, sentado na bancada, que ele deve vir para o Novo, está negociando a volta dele para o Novo. Aliás, uma boa notícia para quem é do Novo. Um excelente deputado, um excelente quadro da nossa política. O Ricardo Salles não tem condições de se eleger senador em São Paulo? Quem mais? Sei lá, quem? Aí o Ricardo Salles pelos liberais e um conservador que eventualmente o Bolsonaro indicar. Temos condições de fazer os dois senadores de São Paulo. Brasília. Vocês acham que a Leila do vôlei tem alguma chance de se reeleger? Óbvio que não. Assim como o Marcel Van Hatten está garantindo a sua vaga no Senado para 2026 aqui, o Sebastião Coelho está eleito em Brasília para senador. O desembargador Sebastião Coelho. E temos outros nomes. Né? Tem a Bia Kicis, sei lá. Se a Michele não concorrer na chapa majoritária, será candidata em Brasília. Temos chance de fazer, no mínimo, 27 senadores. 27 mais 23, 50. Nós viramos, dia 1º de fevereiro. Mas como é que nós vamos aguentar até lá, tio Júlio? Tio Júlio, as máquinas, as caixinhas mágicas, as urnas. Aí o pessoal tem que ter o voto impresso, eu também acho. E essa é uma das negociações que estão sendo feitas nos bastidores para a eleição do novo presidente da Câmara e do novo presidente do Senado para 2025. Um dos pontos que a direita está negociando é o voto impresso. Só que eu vou dar uma notícia para vocês, isso não resolve o problema. É o nosso menor problema, é o voto impresso. A Venezuela tem voto impresso. Outro dia o Maduro estava tirando sarro da gente. O nosso processo eleitoral é o mais confiável do planeta. Claro. O problema que nós tivemos em 2022, o menor dos problemas foi a urna. O maior problema foi a condução parcial do processo. Só que agora nós conhecemos a mágica, nós entendemos a mágica. Nós sabemos que nós temos que nos mobilizar. Nós sabemos. Outro dia, eu fui votar. Eu nunca tinha votado, não sei se alguém aqui mais participou, da votação para os conselheiros do Conselho do Plano Diretor de Porto Alegre. Alguém já tinha votado? Alguém foi votar? Eu nunca tinha ido. E eu me espantei, tinha 6 mil pessoas lá. E aí eu perguntei, vem cá, quanto teve na outra eleição? 300. E nós perdemos a do centro, né? Mas nós ganhamos nas outras 5. A direita se mobilizou para os conselhos tutelares no Brasil inteiro. Ganhamos 90% dos conselhos tutelares no Brasil inteiro. Em alguns lugares foi 90%, outros foi 70%. Nunca tínhamos pensado que nós tínhamos que participar dessa eleição. Então nós estamos mobilizados. E nós já sabemos a mágica. Nós já nos enganaram. Né? Nos enganar uma vez, ok. Na segunda, não. Né? Nós não somos imbecis. Nós não assistimos na Rede Globo. Obrigado por enquanto. Excelentes contribuições, muito obrigada. Agora eu tenho uma pergunta que costuma gerar polêmica, até mesmo entre a direita. Quando que uma opinião deixa de ser uma mera opinião e passa a ser um crime? Começar com o Júlio, depois passamos para o Pugina. É simples, o ordenamento jurídico brasileiro já tem esse limite. É o limite da injúria, da difamação e calúnia. E aí, seja o companheiro aqui eu estou só vendo a silhueta, né? Seja o companheiro aqui da primeira fila, seja o Alexandre de Moraes. Se sentir ofendido por alguma coisa que eu falei, vai lá na primeira instância, entra com processo contra mim, porque eu não tenho foro privilegiado, e vai lá, disputa judicialmente o seu direito de que, eu fui ofendido, eu fui injuriado, eu fui difamado, e pronto. Esse é o limite. Eu vou dar um dado para vocês que pode ser... quem me acompanha, não sei se alguém aqui tem o prazer de me acompanhar todas as tardes. Eu sou pau-ferro, eu digo o que eu acho que tem que dizer,
E eu tenho 36 anos de jornalismo, eu nunca levei um processo. Eu nunca tive um processo. Tem amigos meus, eu até brinco com o Políbio Braga. O Políbio Braga tem, sei lá, já teve 30 processos. Eu sou velho, por que tu leva tanto processo, velho? É que eu sou da escrita, aí fica registrado. Tá, mas tu não revisa o que tu... Depois... Não, eu escrevo direto e já posto. Ah, bom. Eu nunca levei um processo. Porque tem que saber esses limites da injúria, calúnia, difamação e injúria. O que passa disso aí é invenção do alopético ali, né? Eu não chamo mais os carecas de carecas, porque agora na França foi aprovada uma lei, pode vir para cá, de preconceito capilar. Tá? Então eu chamo de alopético, não chamo mais de careca, tá? Esse para mim o limite. O resto. E outra coisa, não pode falar, se eu quiser te ofender, eu te ofendo. E eu vou sofrer as consequências aí sim, de acordo com o que a lei determina. Essencialmente é isso mesmo. Quer dizer, qualquer medida restritiva à liberdade de expressão que seja adotada por um poder de Estado contra alguém, por emitir opinião, fica fora da lei. Isso não está... A legislação brasileira não permite. Alguns ministros atuais do Supremo Tribunal Federal escreveram obras sobre direito constitucional, trataram da questão da liberdade de expressão, exatamente na forma como ela está posta na Constituição, afirmando exatamente isso. Alguns que talvez não tenham escrito livro a respeito, mas em votos que já deram, 2 deles estavam aqui na tela há pouco, também referendaram esse entendimento, esta compreensão que é a leitura do texto constitucional em vários de seus preceitos. Agora começam a fazer diferente. Estimulados pelo seu ativismo, por essa coisa chamada neoconstitucionalismo, que permite ao magistrado, especialmente às Supremas Cortes, levarem em conta as circunstâncias da matéria que está em julgamento, e muito especialmente seus efeitos políticos, orientando a sua decisão numa perspectiva benéfica à sociedade, deixam de lado a Constituição e impõem o seu querer. Isto aí é ditadura pura e simples, e a porta da ditadura é aberta. E os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal abraçaram-se a isso, com as pernas e com os braços, e passaram a agir rigorosamente dentro disso. Adoraram. Eles tinham reuniões internacionais em que estas questões certamente eram tratadas, eles estavam entusiasmados, e certa vez eu os ouvi indignados porque com a pandemia haviam parado as reuniões deles das cortes internacionais. Eu imagino qual seria o sentido e a direção e o direcionamento das conversas que entretinham, porque viu o que eles fizeram a partir da janela imensa e da porta imensa que se abriu com a pandemia. Ali eles abriram, não encontraram resistência e continuaram aplicando o seu querer, mas dizem que isso não é ativismo judicial. Bom, se isso não é ativismo judicial, eu não imagino o que seja, porque simplesmente a política no Brasil acabou, mudou de porta, a imprensa já sabe onde se faz, e sei qual é, e todos vocês sabem qual é o poder que o jornalismo político acompanha. Isso não era assim. Isso não é para ser assim. Aliás, isso é feio. Isso não se faz. Isso não é da democracia. A democracia brasileira, com isso, fechou as portas. Nós estamos sob um regime de exceção, que tem essas características que estamos vendo, não há outro nome para descrever. Nós vivemos sob um regime de exceção. Como consequência também, eu acho importante que se diga, pelo fato de termos perdido a guerra cultural.
O Olavo, já foi citado aqui, ele disse: é no mar da cultura que navega ou afunda, que flutua ou afunda, navega ou se perde o barco da política. No mar da cultura. É o mar da cultura que vai determinar como as pessoas emocionalmente reagem aos fatos de um determinado momento. É a cultura. Por isso que a esquerda zela pela cultura, enche a cultura de dinheiro. Claro que a cultura brasileira está decadente, é de péssima qualidade. É uma cultura aparelhada para transmitir a mensagem deles. É uma cultura que detesta o belo. Mas eles valorizam a cultura, dão dinheiro para a cultura. Esse foi um dos motivos também da revolta, da girada que aconteceu lá por volta de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal, em função da pandemia, resolveu agir também politicamente. Não tinha dinheiro para o sindicato, não tinha dinheiro para a cultura, não tinha dinheiro para a Uni, não tinha dinheiro para os jornais, não tinha dinheiro para a propaganda, não tinha dinheiro. Bolsonaro não dava dinheiro para estas coisas. Ele levou a sério a sua função de presidente da República. Mas isso causou uma revolta e formou. Esta oligarquia se convergiu. Muitas vezes, vou abrir um parênteses aqui, aproveitar a oportunidade de falar algo que considero importante. Muitas vezes me param na rua para perguntar: Gina, o que é que está por trás disso? Não sei se já se fizeram essa pergunta. Quem é que está mandando nessa história? Quem é que está puxando as cordas? Eu disse: olha, aliás, não tenho dado resposta, mas comecei a pensar sobre o assunto e buscar uma resposta para isso. E fiz uma análise de natureza pessoal por exclusão. E vamos lá. É o Lula que está mandando? Alguém acha que é o Lula? É o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está mandando nas Forças Armadas, está mandando nos jornais, está mandando nos sindicatos, está mandando em tudo. É ele que está mandando em tudo. Todo mundo obedece o Alexandre de Moraes e faz o que ele quer, e ele articula essa coisa toda. Nem ele, nem os 11 juntos. Não fazem isso. Não, então é a turma da Faria Lima, os milionários de São Paulo, dos banqueiros. Os banqueiros têm um interesse muito específico. Eles querem o dinheirinho deles. Eles não estão aí para estar coordenando nada. Eles não são os puxadores de cordão. Então é a imprensa. A imprensa faz aquele trabalho do engraxate, que pega um sapato sujo, engraxa todo e vem com o paninho e passa o pano, e daqui a pouco aquele sapato sujo está brilhando. Eles fazem isso com as cagadas do governo, com as cagadas do... Desculpem a palavra. Esse é o papel do jornalismo brasileiro hoje, da chamada grande imprensa. Não é. Então, são a nova ordem mundial. A quem? Estou falando quem? A nova ordem mundial, eu sei o que é. Mas ela não é isso. Ela é um elemento com grande influência na cultura, em várias coisas, mas não vem aqui no Brasil organizar o jogo político brasileiro. Não sobrou ninguém. Tá, mas se não é ninguém, então são todos. Então, são todos. Estão todos. Então trata-se de uma convergência de interesses do Congresso, do governo, do Supremo Tribunal Federal, da imprensa, poderes econômicos. É o crime organizado, Gina. Tem dinheiro, tem contingente humano, tem força de pressão, de coerção, de ameaça, são bandidos, as pessoas têm medo. Olha, isso aí é uma força possível. Mas tem muitos inimigos deles na parada. Ninguém está aí muito disposto a assumir um ordenamento político e uma ordem política e uma estrutura de poder montada pelo crime organizado. Então, também ele faz parte do jogo. Tem muita gente aí que é contra, né? Mesmo dentro dessa máquina. Então, gente,
nós estamos submetidos a uma convergência de interesses instável. No momento em que uma ou duas destas peças escorregarem, saírem fora, por qualquer motivo, isso desanda. Essa é uma possibilidade que eu vejo, examinando por exclusão, como eu fiz. De momento, nós temos que trabalhar no plano da cultura, manifestar os nossos protestos, sacudir a árvore, trabalhar politicamente, eleitoralmente, para termos uma boa vitória eleitoral na eleição do fim do ano. E a vida segue. E vamos rezar para que não piorem as coisas, que o governo não faça mais loucuras, porque eu também não torço por uma hecatombe econômica para salvar o Brasil. O Brasil não se salvará com uma hecatombe econômica que derrube o governo por conta própria. Muita gente vai pagar muito caro por um desastre econômico. Sensacional, ficamos todos reflexivos agora aqui. A partir das suas considerações, Pugina, das considerações do Júlio também, gostaria de perguntar para vocês um pouco a respeito dessa revolução cultural que perdemos e de como que a gente consegue agora, a partir desse cenário que a gente tem, formar uma nova geração de formadores de opinião, de pensadores intelectuais, que estejam mais cientes da necessidade da liberdade de expressão como um valor fundamental e restrito. Como que a gente consegue, com que essa nova geração tenha uma ciência absoluta dessa necessidade? Gostaria de ouvir dos senhores, começando com o Júlio, depois passamos para o Pugina. Antes, eu quero dizer o seguinte, quando eu falei da data da virada, 1º de fevereiro, muita gente diz assim, mas aí, quem é que diz que vai ter eleição? Vai ter eleição. Não se preocupa com a máquina, preocupa que tu tem que ganhar mentes e corações. Nós precisamos ganhar mentes e corações daqui até lá. A saída, meus amigos, na minha opinião, é política. Não tem saída, não tem outra bala de prata, não vamos invadir o Congresso, vamos parar o Brasil, não sei o quê. A gente viu muita porra louquice por aí. A saída é política. Mas só que nós temos que jogar o jogo da forma como ele está estabelecido. Nós temos, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer esses 27 senadores que a gente precisa, esses 250 deputados que nós precisamos? Nós precisamos entender essa guerra cultural, e eu avanço um pouquinho, eu não acho que a guerra cultural é apenas os instrumentos da cultura formal. Nós estamos fazendo guerra cultural hoje aqui, nós estamos dando instrumentos, nós estamos com um exército que vai fazer, nós estamos como se estivéssemos assim num curso de preparação de soldados. Nós estamos trazendo instrução, nós estamos trazendo conhecimento, despertando. Você sai daqui com muito mais envolvimento com a coisa, entendimento, com muito mais tesão cívico, né? Porque nós temos que... É um trabalho de formiguinha, mas que dá resultado. O Marcel Van Hatten, que nós falamos aqui, que é um guri muito legal, ele teve coragem lá atrás de enfrentar num DCE a Luciana, a Maria do Rosário, não, a Luciana Jean. E o pessoal do PSOL, né? Ele teve coragem, pegou um megafone, e o que veio atrás dele? Todo o rastro de consequências positivas para o meio liberal e conservador que o Marcel trouxe. Eu posso citar outros, estou citando o Marcel porque eu vejo que o Marcel tem um bom handicap aqui. Mas tudo que nós fazemos, isso é o que me motiva, vou dizer para vocês, isso é o que me motiva todos os dias a abrir o microfone da Rádio Mais Brasil, ou quando eu estava lá no Boa Tarde Brasil. Não é pelo dinheiro, dinheiro eu ganho mais fora do que trabalhando. Eu sou o próprio otário da Rádio Mais Brasil. É aquele que paga todas as contas, paga os impostos, paga o pessoal, paga isso, paga... Eu sou um pagão. Então, na verdade, hoje em dia, o empresário, o empreendedor, ele é o próprio otário da empresa, né? Mas porque eu vejo que, quando eu abro o microfone, eu estou despertando pessoas. Outro dia eu recebi um relato de um pai que eu fiquei
emocionado. Ele disse assim: tio Júlio, eu quero dizer, o senhor não me conhece, meu nome é tal. Eu vou dizer ao senhor, eu estava perdendo, meu filho entrou para a universidade, eu estava perdendo o meu filho. Meu filho tem 18 anos, estava perdendo meu filho. Ouvindo o senhor, eu ganhei argumentos para trazer meu filho de volta. Isso não é legal? Outro dia eu peguei Uber, só ando de Uber, de aplicativo. Eu vendi meu carro há 3 anos, não sinto falta nenhuma. Mas eu entrei no carro, dei boa tarde, tio Júlio, pela voz. Tio Júlio, é um rapaz de uns 20, eu perguntei a idade dele, 28 anos. Tio Júlio, eu quero lhe dizer o seguinte: tudo que eu sei sobre política, sobre economia, tudo que eu sei sobre o que está acontecendo no Brasil hoje, eu devo ao senhor quando eu ouvi o senhor na Guaíba. Onde que o senhor está agora, seu Júlio? Eu montei a minha rádio, aí outro vai me levar agora. Pá, tio Júlio, como é que eu faço para acessar? Às vezes parece que não tem repercussão. Às vezes parece que às vezes o trabalho da gente não aconteceu nada. Acontece. Quando você fala para alguém, quando você tenta explicar para alguém o que está acontecendo, vem cá, senta comigo que eu vou te explicar uma coisinha aqui. É assim. As pessoas despertam. Estava aí a minha querida Samila, não sei se está aí, minha candidata a deputada, tá? Ela seria a minha candidata a deputada, a vereadora agora, mas não. Essa guria, o trabalho que essa guria faz. Fez lá na Restinga, uma liberal, negra, mulher de periferia, falando de liberalismo econômico, na Restinga. Samila, tu não tem ideia de quantas pessoas, talvez tu tenha tido já alguns exemplos, mas tu não tem ideia da repercussão do teu trabalho. Qual a repercussão do trabalho dos 118 artigos que o Pugida escreveu sobre o STF? Quase 40 anos escrevendo, 39 anos escrevendo sobre o Brasil. Quantas pessoas eu viajo no Brasil e quando eu falo dos nossos pensadores, um dos nomes que eu falo do pessoal, o Pugida, eu conheço o Pugida, eu adoro o Pugida. Eu brinco que ele é o nosso Sean Connery, mas o Sean Connery lá na Escócia dizia que ele era o Pugida só para se balaquear, né? Então, trabalhar, minha gente, não tem outra forma, é na política, não se deixa emprenhar porque vamos fazer, vamos acontecer, vamos parar o Brasil, vamos fechar tudo, vamos invadir o Congresso. Eu sei porque eu participava de 67 grupos durante a eleição de WhatsApp, e tinha muito maluco que dizia que tinha que invadir o Congresso. Aí o que deu? Naquela tarde de 8 de janeiro, quando eu vi pela televisão as pessoas indo em direção ao Congresso, eu disse para minha mulher: vai dar merda. Porque só podia dar merda. Era tudo que eles queriam. Então, meus amigos, dá trabalho. E não é de agora. Não, nós vamos estabelecer esse ponto de virada lá em 2027, 1º de fevereiro, quando assumiu o novo Congresso. E nós tivemos um senador nosso, imagina, o Rogério Marinho, de presidente do Congresso, do Senado, presidente do Congresso. Ou, daqui a pouco, o Marcel Van Hatten, eleito senador, se elege presidente do Senado. Vocês acham que dá para mudar? Dá. Óbvio que eles vão fazer de tudo para que isso não aconteça. Óbvio que eles vão mexer. Agora, o CID é isto. Agora eles querem estender o foro privilegiado para além do mandato. Eles querem tirar o fundo partidário do PL, que é o maior partido do país. Eles vão fazer de tudo. Vão tornar inelegível fulano, ciclano, beltrano, mas não adianta. Eles tornam inelegível e nós levantamos mais 3. Nós vamos fazer essa virada. Só que isso dá trabalho. É comprometimento, é dia a dia. A gente não tem mais o direito de fechar os olhos, nós não temos mais direito de descansar daqui até que nós mudemos tudo isso. Eu não sou advogado, não tenho formação jurídica, né, mas leio muito, ouço muito. E todos os juristas, e tenho bons amigos que são grandes juristas, o doutor Ives Gandra é um querido amigo pessoal, particular, nos escrevemos semanalmente. Todos eles são unânimes em dizer que o Estado de Direito acabou no Brasil.
Nós não vivemos mais sob o império da lei. Aqui vivemos sob o império de um conjunto de vontades convergentes que se expressa unanimemente. Os 2 ministros indicados pelo Bolsonaro, apenas um se nega a reconhecer como crime passível de pena de prisão para aqueles que foram presos no dia 8 de janeiro do ano passado. Então, esse colegiado que está ali perdeu completamente a noção, ele está numa atividade política, e eu penso que nós, como sociedade, nós temos que levar para a opinião pública, nos espaços todos que temos, certamente há um galho perto de nós. Um fio de cabelo projeta sombra, por simples que sejamos, por pequeno que seja o nosso círculo de influência, ali tem gente, ali tem ser humano. E o ser humano é sensível a uma série de coisas que vão além das suas necessidades materiais. O ser humano tem, se bem formado, se bem trabalhado, ele é sensível a certos bens imateriais que são combatidos por todo esse grupo que hoje está no poder no Brasil. Pense num bem não material que seja de seu apreço e me diga se os partidos da esquerda, especialmente PT e PSOL e PCdoB, não estão e não têm por hábito e prática atacar isso. Seja a família, nas palavras do próprio presidente, família, a pátria, a religião, a liberdade, a propriedade, como direito, não materialmente, mas como direito à propriedade privada. Eles atacam tudo aquilo pelo que nós temos apreço. Então nós temos que sensibilizar as pessoas para temas dessa natureza, porque as pessoas tendem a apreciar a sua liberdade e têm incorporado naturalmente um senso de justiça. Não é possível que o ser humano não se sinta ferido com saber que aqueles presos do dia 8 de janeiro, que foram à praça, que não participaram de quebrar nada, que do lado de fora gritavam, não quebra, não quebra, tenham cometido um crime naquela praça, sejam criminosos, participantes de um atentado armado contra as instituições democráticas e contra o Estado de Direito. Mas o que é isso? E foram presas. E estão passando por dificuldades. Muitos saíram e foram coagidos a assinar uma declaração de culpa que não sentem, por crime que não cometeram, por estes senhores coagidos para poder voltar para casa, para encontrar a mulher, os filhos, para buscar trabalho e sustentar suas famílias. Isso está acontecendo diante de nossos olhos e a nação não acorda para isso suficientemente. Nós temos que clamar contra isso. Isso clama aos céus, mas que clame também aos ouvidos daqueles que nos cercam. Uma injustiça cometida contra um semelhante meu, mesmo que eu não conheça, que eu não saiba quem é, dói em mim. Dói. E tem que doer mesmo. Porque somos humanos. Não vão arrancar a minha humanidade. Não podem arrancar a nossa. Muito obrigada, presença de vocês aqui. Quero agradecer, Júlio, quero agradecer, Pugina, pela presença. A gente vai seguir com o próximo painel, na sequência. E é isso. Mais uma... Querem falar mais uma palavra? Só para fazer uma propaganda. Claro. Rádio Mais Brasil, a Rádio da Liberdade. Quem ainda não segue a Rádio Mais Brasil lá no YouTube, é Rádio Mais Brasil Oficial no YouTube.
e temos o aplicativo. O aplicativo é o nosso seguro contra o Alexandre. Se o Alexandre resolver cancelar, suspender o canal no YouTube, nós temos o aplicativo, nós temos mais audiência no aplicativo que no YouTube. Você, para Android, para iOS, você vai lá na sua loja, Rádio Mais Brasil. Nosso logotipo é azul. O próprio otário da rádio é colorado, mas o logotipo é azul. A propósito, 1-0 para o Juventude, viu? 2-1, viu? Viu a minha alegria de Colorado dura tão pouquinho? Não negocie sua liberdade. youtube.com/Rádio Mais Brasil oficial. Quem quiser, eu tenho 10 desses aqui, adesivos, pode me pegar comigo ali. Obrigado. Obrigada.